Na sequência diz assim, ó. Daniel capítulo 3, versículo 28 diz assim. Disse então Nabucodonosor, repita bem forte comigo, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Ó, já começando aqui. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de passar pela fornalha do fogo. Mas Deus o livrou. Deus não nos isenta de passar pela fornalha do fogo, aquecida 7 vezes mais forte. Ah, mas eu estou passando pela fornalha do fogo, eu estou passando por uma doença, eu estou passando por uma humilhação, eu estou passando por uma perseguição. Por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo essa situação? Quem disse que Deus disse que você não iria passar? Quem disse que Deus iria te isentar de alguma coisa? Quem disse que Deus iria facilitar para você ou facilitar para mim? Deus não nos isenta. Mas se você confiar nele, ele livra você. Você vai passar pela fornalha, mas não vai ser sucumbido por ela. Você vai passar pelo câncer, para ficar claro para você. Você vai passar pelo câncer, ele não vai destruir você. Você vai passar pela situação financeira e ela não vai destruir a sua vida, a sua família. Você vai passar por perseguições e essa perseguição não vai ter poder de acabar de destruir a sua vida. Você vai passar pela fornalha, mas Deus vai te livrar dela. Nós passaremos por muitas coisas, mas Deus nos dará o livramento de tudo. Ó, eles passaram, mas Deus livrou. E olha o que o rei disse. Eles passaram por quê? Por confiarem em Deus. Amém, pessoal? Eles passaram por confiarem em Deus. Por não fazer o que a maioria estava fazendo. Por não dar atenção à maioria, por não buscar a aprovação da maioria, por fazer aquilo que era conveniente para eles, para a carne deles. Então eles foram lançados. Ah, mas por que você não está se prostrando? Está todo mundo se prostrando. Por que vocês não estão adorando a estátua? Está todo mundo adorando. Vai fazer o que todo mundo. Por que você está fazendo, fulano? Ah, todo mundo está fazendo. Por que isso? Ah, está todo mundo fazendo, está todo mundo se vestindo assim, está todo mundo falando assim, está todo mundo se comportando assim. Você é todo mundo? Você é todo mundo? Ó, porque eles não fizeram o que todo mundo fez, eles foram lançados. Muitas vezes você vai ser lançado na fornalha de fogo, não é porque você está fazendo o errado, é porque você está fazendo o certo. Você está buscando a Deus. É como a moça que eu estou acompanhando, inclusive deveria estar aqui hoje, né? Faltou. Ela dizia ontem para mim, nossa, eu comecei a buscar Deus. Nossa, se levantou tantos problemas. Nossa, agora que eu comecei a pegar firme, mas se levantou tanta situação. Mas quantos problemas, mas quantos problemas. Eu dizia, minha filha, quem disse que você não teria problema? Sadraque, Mesaque, Abidnego foi lançado na fornalha de fogo porque eles estavam fazendo o errado, pessoal?
Porque eles estavam lesando alguém, prejudicando alguém, pecando contra Deus. Foi por causa disso que eles foram lançados na fornalha do fogo? Sim ou não? É porque eles estavam fazendo certo. Você vai ser lançado na fornalha porque você está fazendo certo. O diabo vai se levantar, os filhos do diabo se levantarão contra a sua vida, porque você está fazendo certo. Para você pensar exatamente isso, nossa, né? Depois que eu passei a buscar a Deus, depois que eu passei a dizimar, depois que eu passei a ofertar, depois que eu passei a fazer a obra, depois que eu passei a fazer o certo, um problema grande se levantou, as coisas ficaram piores. E o diabo vai dizer, ó, é isso aí, essa tem que ser a sua cabeça, essa tem que ser a sua mentalidade. Ficou pior porque você está buscando a Deus? Não, pessoal, isso daí é um termômetro, porque você está fazendo a coisa certa. Isso aí é um termômetro, Deus colocando, o diabo colocando toda a pressão para você desistir. Ele sabe que 90% da humanidade para quando enfrenta uma pressão. Todo mundo estava adorando a estátua por causa da fornalha do fogo, para não passar pela fornalha do fogo. O diabo sabe que 90% das pessoas abrem mão quando estão passando por uma pressão. Você pode prestar atenção, nunca houve uma estatística de tantas famílias destruídas, divórcios, porque enfrentou um problema, vamos divorciar. Não existe uma estatística tão grande de falência, porque enfrentou um probleminha, vamos fechar as portas. Desemprego, porque enfrentou uma pressãozinha no emprego, vamos pedir as contas, sim ou não? Nunca houve uma estatística tão grande de suicídio, de pessoas tirando a sua vida porque enfrentou um probleminha maior, é melhor fazer o quê? É melhor tirar a vida, o diabo sabe disso, então ele vai botar pressão em você mesmo, você que está fazendo certo, ele vai botar pressão para você desistir, para você parar. Agora, Deus, ele dá a vitória para aquele que para, pessoal, é aquele que persevera até onde? É aquele que persevera até o fim, é aquele que perseverar até o fim é que vai vencer. Eles saíram da fornalha promovidos. Repita bem forte comigo, a autoconfiança produz promoção na minha vida.